Olá, olá, você que nos ouve. E está começando o Toquiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 73, 73º podcast da história do Toquiteco. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais esse podcast está ele, Juan Grings. Tudo bem? Como vai, vossa pessoa? Esse momento chegou, Jota. Chegou o momento que a gente deixa de falar o número ordinal, que a gente larga de mão o número ordinal para falar o episódio de número tal, né? Eu sabia que esse momento ia chegar e eu falava, já avisava, vai chegar no momento que a gente não vai saber nem pronunciar mais. Imagina quando a gente chega. Não. Quando Acho a que gente quando chega. chegar no centésimo, aí passar do centésimo, quer dizer, centésimo primeiro, segundo ainda vai, né? Mas depois quando vai crescendo, aí é realmente melhor falar só episódio número cento e não sei quanto. Imagina quando a gente chegar no milésimo episódio. Aí eu tenho que falar Ô, louco. milésimo, centésimo, décimo primeiro. Imagina, uma loucura. Vai ser um podcast inteiro só para falar a edição do podcast. Mas enfim, vou bem, né? Aqui em Santa Maria tá me fazendo de trouxa. Não sei como é que tá aí em Cândido Godói, mas o São Pedro aqui tá me fazendo de trouxa, porque o que acontece? Era para ter chovido hoje, mal garoou, tá um calorão desgraçado aqui no meu quarto. Inclusive, tive que ligar o ar-condicionado. Não gostaria de ter ligado, mas tive que ligar porque tive que isolar com a janela aqui atrás, mas daí deu muito barulho na rua, enfim, tô com o ar-condicionado ligado, não deveria, mas enfim. E, já concluindo aqui, né, para não me estender muito, mas já me estendendo, gostaria de acolher todo mundo que está chegando agora no Tocoiteco, porque, para quem não viu nas nossas redes sociais, na semana passada, o Bola Presa, o Denis, o Bola Presa, falou sobre o nosso podcast no episódio deles da semana passada. Então, se você conheceu o Tocoiteco pelo Bola Presa, por aquele episódio, seja muito bem-vindo. Não repara a bagunça, né? Assim mesmo, a casa está um pouco bagunçada, mas vai melhorar. Garanto que vai melhorar. E fique com a gente, sempre abertos a sugestões, críticas lá nas nossas redes sociais, enfim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente aí que a gente promete tentar fazer um trabalho bem legal. Muito bem lembrado, realmente, a todo mundo que está chegando agora, não só através do Bola Presa, mas também de outra forma, talvez, se algum amigo tenha indicado, seja muito bem-vindo. Também um abraço ao Denis, que foi nossa banca, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, mas sempre importante agradecer também pela força, não só divulgando o podcast, mas também pela moral na banca, por todos os comentários que ele acresceu ao nosso projeto. Então, realmente, a nossa menção novamente ao Bola Presa e a todo mundo que nos ajudou nesse projeto, que não é mais agora um projeto experimental, já é um projeto experimentado, mas Isso. deixamos conversa de lado. Qual que é a ideia do Toquiteco, Rua? Então, a ideia do Tocoiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do 50 Cent. Né? Para quem não conhece, 50 Cent é uma 50 banda. centavos. 50 centavos. Na verdade, sim, 50 Cent já deve estar uns 10 reais, né? Atualmente. É, Mas na tradução aí mais literal seria 50 centavos, que é um. Aí que tá, é um grupo ou uma pessoa só? Acho que é uma pessoa só o 50 Cent, não é? Cara, você não sabe. Até onde sei, é só um rapper, né? Não é só o é, cara, né? Pois é é só um ele. rapper muito famoso no início dos anos 2000. Hoje em dia, acho que anda meio sumido, não sei nem se tá vivo, pra falar a verdade. Ô, louco. Não, você Não, coloca o cara aí e não vai nem pesquisar se ele está vivo. Sim, ele está. ele tá Inclusive, vivo. eu gosto muito do nome dele, né? Que obviamente ele não se chama 50 Cent, né? Uhum, O nome dele é Curtis James Jackson III. excelente. É um belíssimo nome, assim, bem longo até, né? E olha só, não é, é o terceiro Curtis James da família, né? Então, Perfeito. Então, fica aí a nossa homenagem ao 50 Cent, excelente cantor de muitos sucessos. Enfim, fica aí a nossa homenagem a ele que certamente está ouvindo o nosso podcast. ele também é ator, né? Fez vários filmes, assim, de gangsters. E, inclusive aquele que, eu não lembro, acho que é Fique Rico, ou Fique Milionário, ou Morra Tentando, não lembro exatamente o nome, mas eu lembro Ah, que é por aí, é por é aí. um bem conhecido até, realmente falha a memória agora, mas um cara, assim, um artista completo, né? De várias facetas. Agora, falando do nosso podcast em si,
Vamos então para os destaques dessa edição. O que a gente vai comentar nesse podcast sobre a NBA? Muito bem, então a gente vai falar sobre o Utah Jazz, que vem sendo destaque na última semana, principalmente, com vitórias em sequência, jogando muito bem. E também a gente vai falar dos novinhos menos badalados, os jogadores que foram escolhas tardias no draft, mas que têm contribuído de uma maneira bem interessante nos seus respectivos times. Vamos falar então do Emmanuel Quickley, do Knicks, do Peyton Pritchard, do Celtics, do Theo Maledon, do Thunder, do Tyrese Maxey, do Sixers e do Desmond Bane dos Grizzlies. Eu sei que tem muito mais do que isso, mas a gente não pode ficar 2 horas aqui falando. Então, foi uma seleção meio, como eu vou dizer, não foi tão objetiva assim, foi mais do que eu achei interessante da gente trazer. E também, claro, a gente vai falar hoje, na terça-feira, dia 26, completa-se 1 ano do acidente trágico que nos tirou o Kobe Bryant, né, lendário jogador dos Lakers e da NBA. E também a gente vai falar, atualizar, né, rapidamente a situação do Caris LeVert, que teve uma atualização importante hoje à tarde, que ele passou por uma cirurgia com sucesso. Ainda não tem previsão de volta às quadras, mas é uma excelente notícia para o quadro, que poderia ser mais grave do que realmente é. Muito bem, no primeiro destaque desse podcast aqui, começamos falando sobre a equipe do Utah Jazz, que faz uma campanha muito boa. Teve um início meio lento, meio difícil, mas engrenou agora. Tem campanha de 12 vitórias e 4 derrotas, sendo que são 8, né? 8 vitórias seguidas, ou seja, uma baita sequência, acho que é a maior sequência de vitórias até agora na temporada de qualquer equipe. Os últimos jogos, inclusive, o último jogo que foi no domingo, não, foi domingo ou foi ontem, na segunda-feira? Não lembro agora. Não, na verdade foi dia 23, né? Então dia 23 é sábado. Peraí, deixa eu ver Mas aqui. o que importa realmente é que a equipe do Jazz venceu os Warriors, inclusive uma grande situação também do Stephen Curry, mas a vitória acabou ficando com os Jazz, e não foi só contra os Warriors, também venceram, eu lembro que os Nuggets, os Pelicans recentemente, 8 vitórias seguidas, uma campanha muito boa, a terceira no Oeste, ficando atrás apenas da dupla Angelina, acho que é assim que se fala, os dois times de Los Angeles, e claro que os destaques desse time são vários, né? Mas principalmente então, o Donovan Mitchell, que a gente já comentou várias vezes aqui, a gente falou bastante dele na pré-temporada, que seria um momento de dar um passo a mais na carreira, e por enquanto vem ocorrendo isso. Também tem o Jordan Clarkson, que para mim, pelo menos uma grata surpresa, um cara que vem muito bem do banco. E é claro também do Mike Conley, do Rudy Gobert. O que comentar sobre esse bom time do Utah Jazz? Primeiro, é o time com o segundo melhor aproveitamento em bolas de 3 da NBA. É mais de 40%, que é uma insanidade, né? Um time acertar mais de 40% dos arremessos do perímetro. Atrás só dos Clippers. Muito se deve, claro, aos Clippers pelo excelente início do Paul George. O Luke Kennard também está jogando muito bem por lá. Mas a gente vai falar, obviamente, do Jazz aqui, então o foco vai ser neles. Outra coisa interessante de trazer, que eu acho que explica muito inicialmente esse bom momento, é que eles têm 5 jogadores que estão chutando acima de 40% do perímetro, o que é excelente. Eles têm, primeiro, o Royce O'Neal com 46,2%, ele é o que menos arremessa desses, mas está tendo um bom aproveitamento. Tem o Joe Ingles também com 42%, o Mike Conley com 42%, e o Jordan Clarkson e o Donovan Mitchell fecham a lista com um pouco mais de 40%. Então, assim, primeiro, o ano passado eles já eram um time com melhor aproveitamento do perímetro, então isso não é exatamente uma novidade. Mas olha, assim, eu não fico olhando essas estatísticas de todos os times a cada jogo, mas eu não me recordo de ver um time com 5 jogadores, é um quinteto titular, né? Um possível, claro que aí não teria um pivô, mas poderia ser um quinteto titular com todos os jogadores arremessando acima de 40%. Então, realmente impressionante. É difícil se manter, mas é um elenco muito profundo. Tem vários jogadores que vêm do banco que agregam muito, como o caso do Jordan Clarkson, mas também tem o Joe Ingles, por exemplo. Reservas que sempre entram nos jogos e tem mais de 20, quase 25 minutos por partida, e que tem sido muito importante.
claro, falar bem do Donovan Mitchell é mais ou menos quase chover no molhado. O Mike Conley também uma excelente surpresa nessa temporada, visto que tinha ido muito mal na temporada passada, né? Tinha ido bem abaixo do que se esperava, como esse papel de liderança de armador, mas nesse ano parece ter se reencontrado. Mas enfim, não vou falar tudo aqui, deixar as suas considerações também e a gente vai se complementando. Quanto à bola de três, que eu também ia destacar, além de ser 5 jogadores com aproveitamento acima dos 40, também tem 5 jogadores que matam mais de 2 bolas de três, em média, por jogo. Na verdade, são 5, e tem um sexto, que na verdade é o Royce O'Neal, que ele acerta 1,9, ou seja, são quase 6 jogadores que, pelo menos, acertam 2 chutes de três por jogo. A liderança nessa estatística é do Mitchell, que tem 3,5, que é um número assim, absurdo, pensa só, 3,5 bolas por partida, mas além dele também o próprio Clarkson, o Conley tem quase 3 por jogo também, e aí o Joe Ingles e o Bogdanovic, que não tem um aproveitamento acima dos 40, mas é quase 40%, então dá pra dizer que são 6 bons chutadores, né, pelo menos assim, forçando um pouco mais. É muita gente qualificada chutando de 3, não só isso, mas se tornou um ponto forte do time, né? Não é dessa temporada, como o Rua já colocou, já vem do ano passado, já é algo que vem sendo trabalhado há algum bom tempo, mas é um time que aproveita muito disso, né? Um time leve, digamos assim, também muito rápido na transição e que chuta muito bom na bola de três, que é um estilo de jogo que pode dar certo. Mas claro que veremos, já projetando mais para frente, né, a questão defensiva, que é um ponto mais de interrogação, assim, mas ofensivamente falando, parar a bola de três do Tadies se tornou algo muito difícil, porque como a gente já comentou, são vários jogadores, então não é só um Donovan Mitchell que você vai marcar e não vai deixar aquele chute de três, ou sei lá, o Ingles, que era um cara que tem essa característica mais forte nele, pelo menos apesar de não ter os números tão bons assim, né, tem outros jogadores com um aproveitamento melhor, mas o Ingles que era um cara muito visado nessa questão da bola de três. Então, realmente, é basicamente por aí, eu acho, esse bom início dos Jazz. E muito se deve também à seleção de chutes, né? Porque times que arremessam muito, em muita quantidade, eu digo, né? Em quantidade, não em qualidade, normalmente eles não têm um aproveitamento tão alto. Por exemplo, o Rockets, que se for ver em números absolutos liderou a NBA, mas que em aproveitamento não era o melhor, né? A gente já falou que era o Utah Jazz. Então, isso diz muito também sobre a seleção de arremessos. Porque o Jazz é desses times é, que arremessa muito pouco, que joga muito pouco nessas bolas difíceis. É um time que joga pouco em isolação, que é coisa que basicamente o Harden domina, né? Que é decidir sozinho, o que o pessoal chama de hero ball. O Lillard também vai muito bem nisso. É um time que usa muito pouco desse estilo de jogo. É um time que praticamente não está jogando em post-up, que é colocar o pivô de costas para cestas e para cesta e arremessar. Então é um time que seleciona muito bem os arremessos. Outro arremesso que é muito criticado pelos analistas, estatisticamente, é o mid-range, né, a meia distância. Também é dos times que menos arremessa na meia distância. Então é um time que joga dessa escola, né? Posso estar enganado, mas é dessa escola tipo do Daryl Morey, assim. É um time que estatisticamente vai nas melhores escolhas, que sabe de onde pode tirar do melhor. Claro que ter um time com bons arremessadores, né, jogadores que acertam quase a maioria dos arremessos que tentam, ajuda nesse sentido. Não adianta só escolher os melhores arremessos se não tem os arremessadores. Não vai adiantar nada, a bola não vai cair. Mas tendo esses caras que ajudam a espaçar e tendo uma boa defesa também, a terceira melhor defesa em aproveitamento defensivo, são 106 pontos cedidos para cada 100 posses de bola, é muito bom, atrás só do Lakers e dos Grizzlies, dá uma dimensão de um time que briga por título. Né? São números de time que briga por título, porque ofensivamente também é o sexto melhor ataque, e a Isso. terceira melhor defesa. Sexto melhor ataque, terceiro melhor. Imagina, isso são números de contender mesmo. Então, eu que botava muito pouca fé no Jazz, nem lembro que posição coloquei no Jazz lá no começo da temporada, já tô queimando minha língua, porque eu realmente não contava É, com a melhora desse time tanto assim. e não é cedo pra gente dizer que a gente errou ou acertou,
nos nossos palpites, mas eu comentei antes sobre a questão da defesa e foi meio que incompleta essa informação, porque de fato a defesa vem muito bem nesse começo de temporada, né, a terceira melhor em números totais, tem uma média de diferença de 7 pontos, né, que o time faz a mais do que sofre por partida, um número até bem alto essa diferença aí, mas veremos se ele consegue manter esse bom aproveitamento defensivo, essa consistência que, claro que é um bom sinal, né, começou muito bem a temporada, mas veremos se consegue manter durante a temporada e principalmente nos playoffs, que eu me lembro, pelo menos, os Jazz é um time que sofreu muito nas últimas temporadas, nas últimas pós-temporadas, defensivamente. Principalmente na temporada passada, na série contra os Nuggets, eram sempre pontuações muito altas, né? Ou então, quando o Nuggets vencia, aí talvez tinha uma margem um pouco maior. Mas o Jazz sempre vencia com altas pontuações, com 130 pontos, mas sofrendo também 120 alguma coisa. Mas, Isso. por enquanto, esse início é bem promissor, realmente concordo com a opinião do Juan, tanto ofensivamente quanto defensivamente, não só na bola de três. Um time muito bem treinado pelo Quinn Snyder, que já é um cara longevo, digamos assim, um cara que já montou meio que a identidade do time, já tem um conhecimento do que ele pode tirar dos jogadores, até porque não teve muitas modificações, né? Não lembro agora quem que chegou de peso, mas quase todos os jogadores importantes estavam na última temporada, né? Então, um trabalho assim mais consistente, de longa data, e ele está desde 2014, 2015, então são 7 temporadas já, 7 temporadas como treinador, agora a sétima, então, do Utah Jazz, um trabalho já de longa duração, que talvez seja o momento de dar um passo a mais, né? Porque, como eu comentei, o Jazz sempre vem fazendo boas temporadas, mas na pós-temporada deixa a desejar, cai na primeira rodada ou na segunda, não consegue chegar no final de conferência. Quem sabe agora com esse bom início, como comentei mais cedo, mas parece que o time do Jazz vem melhor em relação à última temporada, que eu esperava muito e quebrei a cara, né? Eu colocava o Jazz bem alto nas minhas classificações na pré-temporada e não correspondeu. Agora parece que é o inverso, né? A gente não apostou tanto no Jazz e eles estão surpreendendo. Você falou das adições. Aqui, a melhor, né, a principal que vem na minha cabeça é a do Derek Favors, que estava no Jazz, saiu para os Pelicans, foi titular lá, não deu muito certo, e voltou e agora ele é reserva. Como reserva, ele é muito bom, né? Para ser reserva do Gobert, ter 20 e poucos minutos por jogo, eu acho bem razoável, porque ele é ok na defesa, sabe fazer as coisas direitinho no ataque, então ele não vai comprometer entrando durante o jogo. Então é interessante. E sobre a defesa, só para concluir, estava vendo um vídeo hoje no YouTube de um analista, enfim, que está falando do Jazz, que dizia assim, cada vez mais os big men, né, os caras altos, somem, né? Cada vez se prioriza mais espaçamento, arremesso do perímetro, enfim, jogadores mais baixos. Basta ver o que o Rockets andou fazendo nos últimos anos e teve até relativo sucesso até enfrentar o LeBron e o Anthony Davis. Mas, ao mesmo tempo, tem vários times do Oeste que são favoritos, Lakers e Nuggets, principalmente, que tem nos principais jogadores altos. O Anthony Davis dos Lakers, o Jokic do Nuggets. E o Jazz tem esse cara que marca o pivô, que é o Gobert. O Gobert, para marcar no garrafão, ele é muito bom, um dos melhores, se não o melhor da liga. Talvez o Antetokounmpo seja melhor, mas enfim. É um dos melhores protetores de aro da NBA. Mas aí o que acontece? Depende muito do encaixe, porque se ele pega um cara que sai um pouco do garrafão, que força ele a deixar a zona de conforto dele, aí ele tem problemas. Quando ele precisa marcar jogadores mais baixos, quando ele precisa deixar o garrafão. Então, ainda é muito boa a defesa do Jazz, como normalmente vai bem até em temporada regular. Muito ancorado no Gobert, né, que é um dos melhores defensores. Mas nos playoffs, quando são situações mais específicas, quando os times se preparam para atacar determinadas dificuldades, é que a gente acha que vai ter uma noção melhor sobre essa defesa do Jazz. Num contexto geral, ela é muito boa. O Mike Conley também está entre os melhores defensores da NBA estatisticamente, juntamente com o Gobert, né, como sempre. Então, por enquanto tá boa, mas ainda quero ver quando eles enfrentarem um time nos playoffs que possa explorar isso, como o Nuggets fez na temporada passada, por exemplo, fazendo muito pick and roll, enfim. Quando enfrentar um pivô que consiga espaçar a quadra, mas que também consiga ser dominante no garrafão. É isso aí. Só para passar um pouco dos números do Gobert, defensivamente ele tem 10 rebotes por jogo, número muito alto, não sei agora, mas deve ser um dos mais altos, se não o mais alto da liga. Ele tem 13,5
no total, e 10 deles sendo defensivos, além de 2,7 blocos, né, tocos por partida. Então, defensivamente, um dos melhores jogadores, inclusive já foi premiado, acho que foi 2 vezes que ele ganhou o prêmio de defensor da temporada, e sempre concorre em todas as temporadas. Então, realmente, um time que tá dando gosto de se assistir, tá jogando bem, vem uma boa sequência de 8 vitórias. Claro que em algum momento vai perder, vai desandar um pouco a coisa, mas a princípio uma surpresa positiva que deve estar nos playoffs até numa posição melhor do que a gente esperava. Mais alguma coisa sobre os Jazz? Muito bem, vamos falar agora do Merchan. Antes de a gente passar para o próximo destaque, momento jabá do Toquiteco, importante não esquecermos disso. Primeiramente, então, falando do nosso site, acesse lá o medium.com/Toquiteco para você ler todos os textos que a gente produz. Nesse momento, a gente está mais focado na NFL, por conta dos playoffs, né? Já a reta final, daqui a 2 semanas é o Super Bowl, menos de 2 semanas agora, mas a NBA também tem seu espaço, tem o Power Ranking do Juan a cada 2 semanas, e assim que acabar a temporada da NFL, a gente vai dar um espaço maior também, contar várias histórias da NBA. Também pode acessar o nosso Twitter e Instagram, ambos, @Tocoiteco, onde você vai ficar por dentro de todas as nossas produções. A gente meio que une todos os canais no Instagram e também no Twitter, então qualquer coisa que sair do nosso, seja podcast, seja texto, você vai ficar sabendo por lá. Tem a nossa newsletter, que é o toquiteco.substack.com, que toda sexta-feira de manhã você tem um resumo das principais notícias da semana para ficar bem informado. É importante sempre mencionar que é de graça, então você não paga nada e fica bem informado. E, claro, também pode ouvir nossos podcasts, tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em todos os agregadores de podcast. Estamos em praticamente todos. Se não tivermos, nos avise que a gente vai colocar o podcast lá também. Mas tem muita opção para você poder nos ouvir. E então, agora os dois filhos mais novos, né, os caçulas do Toquiteco, primeiramente o YouTube. Aproveite para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, dê seu like, se inscreva e, é claro, ative as notificações. E também compartilhe, né? Espalhe o nosso canal para seus amigos, que eles também possam ter acesso a isso. E o Facebook, que também deve ser Toquiteco, não lembro exatamente qual que é, mas É facebook.com/Tocoiteco. Uma isso. página, enfim, você curte lá. A gente coloca os nossos materiais, principalmente, né? Texto, vídeo, podcast, vai estar tudo lá. Então, curtindo o Tocoiteco e ativando também as notificações que o Facebook permite, você não perde nenhuma publicação nossa quando for ao ar. Exatamente. Então você não tem desculpa. Você pode escolher também a sua rede social preferida. Claro que seria legal se você nos seguisse, né? Nos acompanhasse nas 3, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Mas também pode escolher qual que você mais usa para ficar bem informado e não perder nenhum conteúdo produzido pelo Tocoiteco. Era esse então o nosso momento jabá. Muita coisa para falar, mas também temos muito o que dizer sobre a NBA. Falando agora sobre os rookies, os novinhos, de forma assim mais próxima, mais íntima de falar, os novinhos menos badalados, que são aqueles jogadores que não saíram na loteria, que saíram lá pela 20ª escolha, mais abaixo, que estão se destacando surpreendentemente até agora, dentro dos seus times principalmente, mas também ao nível da liga, né? Alguns deles vão brigar por calor ofensivo, talvez, mas a maioria deles não, mas para o time agregaram bastante. Então, começamos falando sobre o Emmanuel Quickley, que é do New York Knicks, 25ª escolha geral, que tem uma ótima média de pontos até agora, 11 por partida, além de 2,6 assistências e 37% de aproveitamento na bola de 3, um dos principais jogadores do Knicks na temporada até agora. Isso, calouro, não é calouro ofensivo, né? Tem jogador de defesa e jogador de ataque. Você falou calor ofensivo hoje. Isso, não, perdão. Tá dando bug na Mania, cabeça. eu confundi com a NFL, que aí sim na NFL temos a divisão, né? Perdão. O calor ofensivo e o defensivo na NBA é só o calor mesmo, não tem essa distinção. Exato. Pra quem não sabe, rookie em inglês significa novinho mesmo, não é novato, é novinho. Se tá na internet é verdade. Mas enfim. Assim, o Quickley tá com tanta moral. Cara, ele joga em Nova York, é um mercado gigante. As pessoas superestimam demais normalmente quem joga por lá. Ok, tudo certo.
Tava pesquisando sobre o Quickley hoje, pegando estatística, alguns textos sobre. Eu joguei Immanuel e primeiro apareceu o Quickley e depois apareceu o Kant. Olha a moral do cara, apareceu o Quickley antes do Kant, né? O Immanuel Kant, que Mas para eu acho que quem é Emanuel ou não, o Kent, não é pelo menos. Immanuel, É aí é também? Immanuel. Com dois, é exatamente igual, eu acho. Pra quem não sabe, o Kant é um filósofo, né, que tem uma teoria sobre a ética, que todas as pessoas, que uma atitude só É. ética se serve para todas as pessoas. Então, se o Immanuel Kant defende a ética, eu vou dizer que o Kickley não defende nada. Não, mentira. Ele tem problemas defensivos e é por isso que ele não é titular no Knicks, por exemplo. Existe um debate já muito grande lá em Nova York sobre ele ser o titular no lugar do Elfrid Payton, que é o titular, o armador titular dos Knicks atualmente. O Payton é bem mais ou menos, né? Sendo bem generoso com ele, não é nada demais, mas ele defensivamente, pelo menos segundo o Thibodeau, o treinador do Knicks, ele é melhor, né? Um jogador que contribui mais defensivamente. Mas isso não atrapalha exatamente a utilização do Quickley. Ele tem 17 minutos por jogo, 17,8 minutos por jogo. Ele tem uma produção muito alta, né? Pensar que ele faz 11 pontos para cada 17,8 minutos é quase na verdade, é mais do que um ponto a cada 2 minutos, o que é bastante coisa para um rookie, principalmente. Então, o Quickley tá tendo esse papel de jogador que entra para melhorar o ataque, né, no momento que o Knicks precisa pontuar, ou até simplesmente rodar o elenco. Mas principalmente quando precisa pontuar, ele tem sido uma das alternativas. Tá tendo um aproveitamento bem interessante do perímetro, 37%, como o Jonathan já falou. E ele contribui também com assistências, pega rebote, enfim. Um jogador bem interessante, eu não conhecia muito. Lembro de ter estudado ele para o draft, mas passava longe de ser dos mais badalados, digamos assim. Então, uma grata surpresa. O Knicks achou aí, não vou dizer uma pérola, mas achou um jogador bem interessante no final da primeira rodada. Realmente, o Quickley, ele é o jogador com o terceiro melhor aproveitamento no pódio de 3 do time dos Knicks, ficando apenas do Austin Rivers e do Kevin Knox, mas mesmo assim, um bom número realmente, né? 37%, né, de acerto, no caso de uma bola 1.4 por jogo, e ele inclusive está sendo o principal calor do time. Aí você pergunta, tá, o que demais tem nisso? O que é interessante porque o time selecionou o Obi Toppin, que por muitos é colocado como o principal prospecto, né, o mais completo já para a NBA. O que ele teve alguns problemas, ele jogou 8 jogos até agora, mas em 8 partidas ele ainda não mostrou a que veio, tem uma média de 12 minutos em quadra e 5 pontos também, apenas 5 pontos, enquanto que o Quickley tem 11. Então realmente uma grata surpresa, parece que o calor que era menos badalado, menos esperava, surpreende positivamente, enquanto que o Toppin, que tanto se falava que talvez poderia até ser titular, que seria muito utilizado já pelos Knicks, até agora não deu as caras. Não, e rapidamente, o Quickley, ele, diferentemente de outros jogadores que a gente vai falar agora, né, a partir de agora, ele, por exemplo, não teve o benefício de ter lesões no time ou desfalque por Covid-19. Por exemplo, o Pritchard, que a gente vai falar agora, ele teve muita oportunidade porque o Kemba não demorou para estrear, porque o Smart perdeu alguns jogos, porque o Jeff Teague perdeu alguns jogos. Enfim, ele acabou tendo muita oportunidade também por causa disso. Exatamente. Já que você deu a deixa, vamos falar de Peyton Pritchard, escolha do Celtics, né, a 26ª. Logo na sequência, né, o Quickley foi a 25ª e o Pritchard a 26ª, então a gente está seguindo a ordem. Não tem nada a ver, a gente não tá, mas só para dizer. Ele tem uma média de 7,7 pontos por partida, uma minutagem mais alta, né, 20 minutos em média por partida, mas além disso também tem 2,6 assistências, 0,9, é quase um steal por jogo, um número até bem alto, e um aproveitamento de 42% na bola de 3, bons números. Ele que teve grandes situações, né, foi contra o Sixers, aquele jogo, né, o mais memorável, que meio que ele se apresentou para a NBA,
onde que ele assumiu a armação do time do Celtics, muito por conta dos desfalques por Covid, mas até agora também uma grata surpresa, o calouro dos Celtics. A exemplo do Quickley lá em Nova York, o Pritchard também teve um jogador que saiu antes dele, né? O Aaron Nesmith, que demorou muito para engrenar, só agora que ele está tendo mais confiança nos arremessos. Então ele demorou, ainda não está naquele nível que se esperava logo de imediato, mas ele pegou a chance que ele teve. Já falei da questão dos desfalques, que ele teve, entre muitas aspas, sorte de ter essas oportunidades. Ele realmente foi muito bem. Outro jogador, ele até ficou acho que os 4 anos no college, deve ter 22 anos por aí, acho que é 22 ou 23 anos, então já é bem experiente, ficou bastante tempo lá em Oregon, e já chega bem pronto, assim, pode ser que melhora, óbvio, né, mas ele já chega pronto. A gente já sabia que ele era um prospecto que tinha um arremesso do perímetro bem confiável, até a defesa esperava mais dele, ele não tá tão bem assim na defesa, mas isso é até normal para calouro, né, normalmente eles levam algum tempo para pegar o ritmo de jogo da NBA, às vezes não é nem deficiência defensiva, às vezes é só questão de ritmo, questão de adaptação. A não ser que, por exemplo, o Okoro, acho que o Okoro é o único jogador dessa classe que chegou já jogando bem na defesa. O resto, todos estão tendo alguns problemas defensivos. E o Pritchard é um deles. Mas mesmo assim, já tem quase uma roubada de bola por jogo, mesmo tendo 20 minutos, quase 21 minutos por partida. Então, é agressivo, ele é muito rápido, muito intenso. Ele arma muito bem, é impressionante a personalidade que ele tem para jogar, né? Parece que ele não se intimida, às vezes arremessa umas bolas bem difíceis, bem contestadas, como se fosse um veterano já mesmo. Isso chama muita atenção. Claro que agora ele vai perder minuto, porque o Kemba Walker voltou da lesão, já está jogando bem, inclusive. O Smart também já está jogando há algum tempo. O Jeff Teague também já tá jogando normal, então ele vai ter menos minutos, isso é natural. Ele, teoricamente, é a quarta opção para jogar de armador no Celtics, mas ainda eu acho que vai ter alguns minutos, uns 10 minutos por partida que seja, que vai ser bem importante para esse amadurecimento dele. O Pritchard que tem 23 anos, né, já é bem experiente, e eu lembro que quando a gente comentou na outra vez sobre ele, né, ele é mais velho do que o próprio Tatum. O Tatum já está há 3 anos na liga e o Pritchard está chegando agora, então um cara que ficou muito tempo no college, já vem bem amadurecido, e com certeza deve perder espaço agora, né, com os jogadores, os principais jogadores da armação voltando, mas mesmo assim é uma notícia boa para o Celtics, caso aconteça alguma coisa, né, uma lesão, outro problema futuramente, sabe que tem alguém para confiar também, sabe que o Pritchard pode entrar e manter o nível pelo menos assim próximo do que, claro que não vou dizer que ele esteja na altura, capaz de substituir já o Walker ou o Smart, mas é um cara um reserva que não compromete, né? Essa que é a importância, então, realmente o Pritchard faz um ótimo início na NBA. Próximo nome então é o Theo Maledon, não sei exatamente qual que é a pronúncia dele, calouro do Thunder, aí sim, já escolho de segunda rodada, né, início da segunda rodada, 34ª escolha geral, ele que tem uma média de 19 minutos, quase 20 minutos por jogo, 6 pontos, 2,8 assistências e 2,4 rebotes, inclusive ele fez sua estreia como titular ontem, né, segunda-feira, recentemente, não foi tão bem assim, mas no resumo da ópera, até agora, vem jogando bem, então, o Maledon. Inclusive o Thunder, que também não está tão mal assim como a gente esperava, está meio que indo aos trancos e barrancos com uma campanha ok. Isso. O Maledon, então, um armador francês, ele jogava no time do Tony Parker lá na França. Inclusive, tem um excelente documentário sobre o Tony Parker na Netflix. Netflix não patrocina a gente, mas se quiser chegar, estamos aí. Mas vou falar o nome mesmo assim. Netflix tem um documentário bem legal sobre o Tony Parker, então é um bom programa aí para quando tiver de bobeira, sem nenhum joguinho para assistir. Enfim. O Maledon, então, ele já foi muito, em determinados momentos, ele foi muito bem cotado para o draft, né, para ser escolha de loteria, inclusive. Aí ele teve um problema no ombro, caiu, daí não respondeu muito bem.
Teve uma questão de encaixe no time dele também, que não tirava o melhor dele. E, enfim, todo mundo sabia que era uma escolha relativamente segura, porque ele já tinha apresentado um bom basquete e caiu num time que não tem pressa para nada, né? Inclusive, se ele vencer, tá bom. Se perder, tá bom também. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, é interessante ver o time do Thunder, que se eu não me engano, só o Shai Gilgeous-Alexander tem mais de 30 minutos por partida. Ou talvez agora já tenha mudado, mas esses dias eu tinha conferido, estava mais ou menos assim. Para ver Sim, como é isso ainda, né? É só isso ele ainda. que tem 33 minutos por jogo, e aí o mais próximo disso é o Darius Bazley, que tem 29. Exato, então é um time que roda demais, né? Porque normal é ter 4, 5 jogadores que jogam mais de 30 minutos. Então dá pra ver que o Thunder tá rodando. E o Maledon tá tendo oportunidades. O armador titular tem sido o George Hill, que esteve no Bucks na temporada. Acho que era no Bucks na temporada passada, não foi tão bem assim. Mas tá jogando bem. Aí ele teve uma lesão, não jogou o jogo de ontem, segunda-feira, e o Maledon teve a oportunidade. Não jogou bem, mas também, como eu disse, não tem problema. O Thunder até venceu a partida. E o Maledon, então, ele, claro, ele tá indo até pior se a gente for comparar com os outros, mas eu acho que para a escolha que ele foi, né? Uma 34ª escolha geral, acho que tá bom demais É, pro francês. E se ele virar pelo menos um armador consistente do banco, para essa escolha, eu acho que já valeu a pena pro Thunder ter escolhido ele. não só pela altura que ele saiu, né, escolha, mas também pelo time que está jogando, né, por ser um time mais fraco, e pela minutagem, que também não é tão alta assim, tá representando, inclusive, já que a gente comentando os outros times, ele também não foi o primeiro calouro a ser escolhido pelo Thunder. A grande expectativa, as expectativas estavam altas quanto ao Alexei Pokusevski, famoso Poku, que até agora mostrou muito pouco. Nossa senhora, hein? Essa Ele, foi ele é mó engraçado jogando. Parece uma girafa. É pelo mó menos alguma coisa ele inteligente. tem que ser, né? Engraçado, porque até agora, Engraçado. na brincadeiras à parte, Coitado. né? Em 14 jogos ele não foi titular em nenhum momento, mas até agora ele tem quase 17 minutos, né, por partida, um número considerável, e tem 3,2 pontos. O rebote até que tá ok, né? Tem 3,6 rebotes, ou seja, tem mais rebotes do que pontos por jogo, mas até agora não fez por merecer todo aquele hype que se criou nele, né? Ok, que ele tem muita coisa para melhorar, ainda está um pouco cru quando chegou na NBA, mas até agora, então, o Maledon representando, jogando melhor do que o próprio Pokusevski, que é o sérvio que tinha uma certa expectativa em cima dele. É Ou, isso. isso. Outro jogador que aí sim já se falava um pouco mais, né, foi escolha 21, né, 21ª escolha geral, foi o Tyrese Maxey do 76ers, que até agora jogando muito bem. Ele tem uma média de 20 minutos por jogo, 10 pontos, 2,4 rebotes, 2,1 assistências, além de 0,8 steals por partida. Inclusive, teve um jogo já para 39 pontos, onde ele é a maior pontuação da história de um novato no seu primeiro jogo como titular, né, quando o Sixers perdeu quase todo mundo naquela partida. Não lembro contra quem foi, né, o adversário, mas foi realmente o foi o principal pontuador, né, o principal jogador do Sixers naquela partida, que não teve o Simmons, não teve quase ninguém no time Tinha titular, e ninguém, né? Tinha não tinha ninguém. ninguém, então ele aproveitou muito aquela chance e conseguiu contribuir, então, o Tyrese Maxey, um dos principais, talvez o melhor até agora, dos que a gente comentou, pelo menos em números, é o que mais se destaca. É uma temporada paradoxal para os novatos, porque normalmente. Falei bonito, né? Porque normalmente o que acontece? O draft acontece ali em julho? Acho que no final de junho. Tive um apagão aqui. Mas ali no meio do ano, daí eles são selecionados, começam a treinar, jogam a Summer League, né? Liga de Verão da NBA, que é um torneio amistoso, que ninguém dá muita bola, a não ser os novatos, enfim. Eles jogam ali, depois treinam com o time por 1, 2 meses, melhoram o seu estilo de jogo, e daí depois de sei lá quanto tempo eles jogam na NBA, lá por outubro já. Mas ao mesmo tempo eles não têm tanta oportunidade, porque a não ser que eles melhorem muito, os jogadores melhores jogam mais, obviamente, né? A não ser que aconteça uma lesão.
E nessa temporada não. A gente tem o draft pouquíssimo tempo antes do início da temporada, não dá tempo nem de respirar. Eles já estão jogando partidas oficiais, né, pela NBA e tendo muito espaço, porque toda semana um time novo tem um surto interno de Covid-19. O Sixers já foi um desses times, e diferentemente de Celtics, Grizzlies, Wizards, não teve jogo cancelado. Não teve nenhum jogo cancelado por si só, porque eles ainda tinham um número mínimo de jogadores para pôr em quadra, que é de 8. Se tem menos de 8, não tem jogo, mas eles sempre tinham pelo menos 8. Só que quem eram os 8, né? Assim, não tinha Ben Simmons, não tinha Embiid, não tinha o Seth Curry. Enfim, era muito desfalque e acabou acontecendo essas coisas. O Tyrese Maxey teve muito espaço, fez 39 pontos no jogo, como você já falou, a maior pontuação na história de um novato, na melhor pontuação na história de um novato no seu primeiro jogo como titular. Não sei se dá para entender. Teve um jogo titular lá pela primeira vez na vida dele, ele fez 39 pontos, isso é um recorde na história da NBA. É isso. Só que agora, naturalmente, o Ben Simmons já voltou, o Seth Curry, que ficou muito, muito tempo fora, foi um dos jogadores que testou positivo, tá voltando, então ele tá tendo menos espaço e vai voltar ali a ter, como a exemplo do Pritchard, ter ali uns 10 minutos. Ele jogou 6 minutos na última partida, se eu não me engano, então vai voltar a ficar ali como uma opção bem terciária, quaternária, um jogador que vai ter pouco espaço, mas aí, assim como os outros, quando ele teve oportunidade, ele jogou muito bem. Teve essa partida muito boa, inclusive a troca que mandou o Harden para os Nets, que tinha a briga dos Nets com Sixers pelo Harden, um dos pacotes cogitados envolvia o Ben Simmons e o Tyrese Maxey, em vez de o Ben Simmons e, sei lá, acho que era esqueci o nome do outro jogador que também foi envolvido. E quando falaram que o Maxey era um dos pacotes possíveis, já não, aí já é demais, aí não vale a pena. Para ver como o Maxey tá com moral, né? 21ª escolha geral, jogou muito bem, agora vai jogar pouco, mas acredito que caiu bem nas graças do torcedor e acho que já criou muita expectativa em cima dele. Vamos ver se ele vai cumprir, se ele vai realmente ser um jogador que vai contribuir bastante para os Sixers, que precisa, né, de jogadores em geral. Mas o Maxey tem sido uma das gratas surpresas. Acho que talvez até mais surpreendente que os outros que a gente já citou, né? Pelas oportunidades que teve e pelo bom desempenho que teve em alguns jogos. E se eu fosse o Doc Rivers, eu não diminuiria tanto assim a minutagem dele. Eu acho que ele pode ser bem aproveitado, claro que tendo o Ben Simmons, o Steph Curry, o Danny Green, claro que vai diminuir um pouco o volume de jogo dele, mas mesmo assim é um cara que já mostrou ter qualidade e não à toa, então os Sixers estão bem, né? A melhor campanha no leste, com 12 vitórias até agora, sendo que teve muitos jogos com vários desfalques, e aí essa garotada aí que não é tão conhecida, até jogadores meio que de banco, que costumam não ter muito espaço, acabaram sendo importantes para ter essa boa campanha, esse bom início de temporada da equipe da Filadélfia. E tem uma questão, rapidinho, que o Doc Rivers não usa tanto jogadores novos, né? Ele é desses treinadores que prefere jogadores mais experientes, mais prontos. Inclusive, quando ele estava no Clippers, muito se criticou que ele não usou tanto o Landry Shamet, que é um desses jogadores jovens aí de que se esperava um pouco. Ele participou muito pouco da rotação. Quando chegou o Tyronn Lue agora para comandar o Clippers, uma das primeiras coisas que ele falou que ia mudar era utilizar mais jogadores jovens, né? O caso o Shemet, inclusive, era um desses jogadores que o Lu utilizaria mais. Ele acabou sendo trocado, né? O Shemet foi trocado. Chegou o Luke Kennard, que tá jogando bem também, que é jovem, tá jogando bem. Então, tem uma questão aí do Doc Rivers que ele não usa tantos jogadores jovens, então acho que o Maxey vai ser meio preterido, assim, nesse começo, a não ser que ele destrua, né? De fato, jogue muito bem. Senão, eu acho que realmente ele vai, infelizmente, vai ter pouco espaço aí no time da Filadélfia. O último calor, então, para a gente comentar, Desmond Bane, 30ª escolha geral, já final da primeira rodada,
pelo Memphis Grizzlies. Ele tem uma média de 21 minutos, né, em quadra por jogo, 8,6 pontos, 2,8 rebotes, mas o que mais se destaca é realmente a bola de 3 dele, 48,9, quase que 50%, né, ele acerta quase metade dos arremessos de 3. Não é tão pontuador assim, né, tem 8 pontos por partida, mas também foi um cara bem importante na época que o Ja Morant ficou fora, que ficou um bom tempo fora, e ele assumiu então o protagonismo. O Desmond Bane não teve nenhum jogo como titular, mas vem sendo um reserva de muito valor, né? Um reserva de luxo lá em Memphis. Os Grizzlies têm o quinto pior ataque da NBA. É um time que tem muitas dificuldades ofensivas. Como a gente já falou, o Morant teve fora por alguns jogos, então isso tem que ser levado em consideração. Talvez se ele não tivesse perdido tantos jogos, o Memphis não estivesse tão baixo nesse ranking, claro, tem esse fato. Mas muito se deve porque é um time que não tem arremessadores, não tem um jogador assim que seja um baita arremessador. O Moran não é esse cara, o Dylan Brooks não é esse cara, ele tenta muito, mas acerta pouco. O Kyle Anderson também não é um excelente pontuador de perímetro, às vezes ele tem boas partidas, mas não é muito regular, então não existe esse pontuador lá em Memphis, esse cara que acerta a bola de 3. E o Desmond Bane, ele nem foi selecionado por Memphis, ele foi selecionado por Boston, né, na 30ª escolha geral, foi trocado para os Grizzlies posteriormente, e calhou de ser, né? A gente já sabia também que ele era um bom pontuador, tem questões defensivas como quase todos os calouros, mas pode ser que ele vá ter muito espaço. Eu acredito que isso não é um negócio de ocasião, não. Eu acho que o Bane está sendo aproveitado agora e tendo o quê? 20 minutos? Por aí, né? 20 minutos por jogo, quase 22 minutos por jogo. Eu acho que não é algo passageiro. Talvez não fique tanto tempo assim em quadra, mas ali uns 20, 19, 20 minutos eu acredito bem possível por agregar nesse ponto aí que o elenco praticamente não tem e que pode ser muito importante, porque o Ja Morant é um excelente armador que sempre acha os companheiros. É realmente um time que não tem um bom aproveitamento nos chutes, um aproveitamento bem baixo até. Ele é o que tem melhor aproveitamento na bola de 3, o único acima dos 40%, eu acho. Não, na verdade tem o Gorg Dieng também, mas ele chuta muito menos, é um cara que não tem muito tempo em quadra, então no bem alto, ele tem uma média de 3,6 tentativas e acerta 1,8, né? Então praticamente metade do aproveitamento. E até em questão de chute no geral, não só no chute de 3, mas no geral, um aproveitamento muito baixo do time, né? O único que tem mais de 50% de acertos é o Ja Morant, que tem 53%, né? Aí contando chute de 2 e de 3. Então realmente pontaria não está em dia lá em Memphis, no geral, e o Desmond Bane, como já colocado, pode ser um cara mais aproveitado. A gente comentou sobre todos os outros calouros que perderiam um pouco de espaço agora, que tiveram mais chances por conta de problemas com Covid ou lesões de companheiros, mas o Desmond Bane, eu também concordo, eu acho que ele pode permanecer tendo uma boa minutagem, não sei se 20 minutos, mas pelo menos uns 15, entre 15 e 20 minutos por partida. Agora, para fechar então o nosso podcast, um momento de homenagem, né? Faz um ano, hoje, né? Dia 26, um ano então da morte do Kobe Bryant, não só dele. Eu vou até pesquisar aqui agora para falar. Foi o Kobe, foi a filha dele e mais outras pessoas naquele trágico acidente de helicóptero há um ano atrás lá na Califórnia. E um momento meio triste, né? A gente lembra, faz um ano agora já, parece que faz até menos, né? Tão recente na memória ainda, mas um grande momento, então, do Kobe Bryant que nos deixou há um ano atrás. Kobe dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a NBA, minimamente, pelo menos já ouviu falar no Kobe, um ídolo eterno dos Lakers. Enfim, muita gente que chama o Kobe do Michael Jordan de quem não viu Michael Jordan, que ele surge depois, né? Ele é draftado enquanto o Michael Jordan joga, mas ele tem o auge dele nos anos 2000, no final da primeira década de 2000. Ali ele tem o auge, ele ganha 5 anéis. Isso é muita coisa.
Claro, pode alguém falar, não, tinha o Shaquille O'Neal, mas, cara, 5 anéis é coisa que... Pô, o LeBron tem 5 anéis? Não tem, eu acho, 4. né? Tem 4 4. anéis, pois é. O LeBron tem 4. O Tim Duncan, acho que é outro que tem 5. O Duncan tem O 5, mas Duncan tem 5. E são poucos, assim, a gente tem que fazer muita força para lembrar. Claro, a gente vai voltar, vai chegar lá no Bill Russell que tem 11. Mas aí era numa época em que os Celtics dominavam a década por completo. Então, o Black Mamba é interessante porque, claro, já se falava muito no Kobe, mas o tamanho que ele teve, né? O tamanho que ele ganhou após o acidente de helicóptero, né? Influenciando diretamente na energia dos Lakers para ser campeão da temporada. A gente vai lembrar daquele arremesso para a vitória do Anthony Davis nos playoffs, que ele arremessa e grita Kobe. Depois vários relatos, né, tanto do Davis como do LeBron e outros jogadores do Lakers, de que o cumprimento o grito de guerra era 1, 2, 3 Kobe, e toda o uniforme, né, em homenagem ao Black Mamba, toda essa representatividade foi assim, dava para ver claramente como o Lakers jogou por ele. E essa é a melhor homenagem possível pro Kobe, né? Ser campeão, cara que foi campeão tantas vezes, por uma franquia a mais vencedora, né? A maior franquia da NBA, a mais vencedora emparada com o Celtics, mas a maior franquia, a franquia mais importante da NBA, ser campeã no ano da morte do Kobe, acho que é um consolo, né? Acho que é um afago no torcedor que certamente sofreu demais em 2020, com o acidente trágico, né, do ídolo. isso foi muito bacana, né? De realmente o Lakers ter sido campeão nessa temporada, na última temporada, justamente quando perdeu um dos seus maiores, talvez o maior ídolo da franquia dos Lakers. Ele que eu acho que, por conhecimento assim, da nova geração, nasceu no final do século passado, no início dos anos 2000, talvez seja o segundo jogador mais conhecido, né? Depois do Michael Jordan, todo mundo logo vai falar, Kobe Bryant vai ser o cara mais, claro que tem o LeBron James agora, mas ele está em atividade, então dos ex-jogadores, ele é um dos mais populares, se não, então, o segundo mais popular. Um acidente que até hoje não sabe se bem como é que aconteceu, dizem que não teve falha no motor, que o piloto estava sóbrio, foi mais questão do mau tempo, né, do nevoeiro. E aí, então, o Kobe Bryant, a filha dele, né, sempre esqueço qual que é. A A, Gianna. a Gianna, isso, a Gianna, o piloto também, que era o Ara Zobanian, e outros, não lembro quais foram as outras pessoas, outros integrantes, mas também um pesar por todos eles, não só o Kobe, né, ele que é, obviamente, é o mais falado, né, o astro, mas todo mundo. Foi realmente um acidente muito trágico, que eu lembro que foi no domingo, um domingo normal, assim, eu estava até aproveitando férias ainda, né, final de janeiro, estava de boa na beira da piscina quando eu recebi a notícia, né, do nada, todo que é site de esporte começou a publicar, teve boatos também nas redes sociais, e eu fiquei, será que é possível, realmente é isso? E aí foi meio que um choque, até mesmo para quem não assistiu tanto, né, ele que se aposentou em 2016, então meio que só consegui assistir a finaleira da carreira dele, mas mesmo assim, um astro que deixou seu legado e acho que está sendo seguido por todo mundo. A questão da Black Mamba é algo muito presente ainda, não só nos Lakers, mas eu acho que em toda a liga, né? Todo garoto americano que sonha ser jogador de basquete meio que tem um pouco de Kobe Bryant, tem um pouco de instinto, esse sentimento que o Kobe também tinha, que com certeza vai deixar saudades, não só os torcedores dos Lakers, mas também de todas as franquias, todo fã de NBA. E o último assunto então, do nosso podcast, para fechar então com uma notícia boa, né, para deixar um clima um pouco mais alto astral, o Caris LeVert passou então por uma cirurgia por conta do tumor, né, do nódulo que ele tinha no rim, e ele Rim. acaba no rim, já mete o inglês necessário aí, no rim, e passou bem pela cirurgia, não teve nenhum problema. Vai levar um tempo, né, para voltar, mas o que importa é que ele está bem, está fora de risco a princípio, ocorreu tudo bem com a cirurgia do Caris LeVert. E que loucura, né? Acho que não custa lembrar tudo o que aconteceu, porque, sei lá, às vezes não tem explicação, porque acontece uma troca Sorte. Do Harden que vai pro Nets,
e daí desencadeia uma série de trocas. O LeVar vai nessa troca pro Rockets, e daí é trocado pro Pacers. E daí em Indiana, quando ele vai assinar o contrato, que faz o check-up, ele vê se tá tudo certo, que assim, é interessante falar, porque de repente quem não acompanha muito não sabe, mas isso é um procedimento padrão. Não é que foi algo extraordinário. Não, quando um jogador é apresentado por um time, ele sempre passa por uma série de exames para ver, enfim, se tem algum problema, ou enfim. Isso acontece em todos os esportes, na verdade, todos os esportes coletivos. E daí o LeVar é constatado com tumor no rim, e daí aí vira drama, porque ninguém sabia muito bem se era maligno, se era cancerígeno, né? Não se sabia muito, iam aguardar o resultado dos testes, mas, enfim, aconteceu a cirurgia hoje à tarde, deu tudo certo, né? Pelo que a imprensa tem noticiado, é um alívio. Se vai jogar daqui a 1 mês, 2 meses, acho que pouco importa nesse momento. A saúde do LeVar vem com certeza em primeiro lugar. Enfim, torçamos para que ele se recupere logo, né, para que ele finalmente consiga estrear pelo Pacers, porque já é uma das grandes histórias dessa temporada. Com certeza, foi realmente uma baita sorte dele, né? Porque, como o Ru comentou, quando um jogador é contratado, ele troca de time, tem que passar por uma longa bateria de exames. Quando ele está num time de temporada em temporada, faz alguns, no início da temporada, faz alguns exames básicos, mas não uma mega bateria, assim, no caso, descobrir um tumor é algo mais complicado, não é só bater o olho assim, tem que fazer realmente exames específicos. E aí ele teve essa sorte, realmente, essa bênção de ser trocado, e aí nessa bateria ele acabou descobrindo ainda cedo, talvez se ele não fizesse esse exame ficaria mais alguns anos, meses sem fazer exame, e só descobriria lá na frente quando poderia ser muito pior. Então realmente uma sorte para o LeVar, que não vai levar algum tempo para jogar pelos Pacers, mas eu acho que está todo mundo feliz, ninguém está reclamando disso, graças a Deus, tudo bem com o jogador. No momento que começa a chover mais forte aqui, tá trovando bastante também, não sei se deu para perceber ao fundo, mas tem um... Aí não começou ainda não? Cara, manda pra cá, pelo amor de Tá. Deus. Manda pra É, cá, manda pra cá. Cara, tá muito quente aqui, tá um absurdo. Um absurdo. eu acho que vai dar, cara. A chuva já está se armando faz algum tempo. Agora, então, começou a chover forte no Rio Grande do Sul, não em SP, né? Não tem nenhuma música sobre isso, mas é importante também a chuva para a gente aqui, que já está encerrando o nosso podcast. O Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @Tocoiteco, de acompanhar o nosso site medium.com/Tocoiteco e de assinar o nosso newsletter gratuita tocoiteco.substack.com. Toda sexta-feira ela vai ao ar. Claro que também não podemos esquecer do nosso podcast, ouça também lá e nos siga tanto no Spotify quanto em outras redes, outras plataformas de áudio. E claro, siga nossos perfis pessoais. O meu é @JonathanBomba. O seu, Juan? Meu, lá você encontra no Twitter e no Instagram. Não uso tanto mais o Twitter. Tenho usado mais o Dr. Cuiteco, enfim. Mas tô lá na @RuaGrings. Você pode encontrar lá. Seguir se quiser, se não quiser seguir também não tem problema. Seguindo o Toco e Teco, dando essa moral pra gente, já tá bom demais. Importante, né? Acima do nosso, o que mais importa mesmo é o Toquiteco, onde você vai ficar bem informado sobre o que interessa, né? Que é Isso. NBA, NFL, não sei o que você queira saber da nossa vida pessoal, que eu não acho que seja tão interessante assim, mas vai de cada um, né? Não, a vida pessoal do Harden é bem mais interessante que a minha. Tenho certeza absoluta que é muito mais interessante. Só Não só do pra. Harden. Acho que qualquer jogador do Biombo deve ser mais interessante que a minha. Mas enfim. Só pra não deixar passar batido, a gente tá desfalcado hoje, né? Quem tá ouvindo o podcast da NBA pela primeira vez, já nem mencionou, coitado do Jonas. O Jonas não tá presente, que é o nosso terceiro J, né? Do JJJ. Então a gente tá desfalcado dele. Ele normalmente participa dos dois podcasts, mas hoje especificamente ele está ausente da NBA, mas da NFL ele vai estar presente. Então ouço também da NFL. A gente vai começar. A gente sempre tenta trazer bastante informação sobre a NFL para quem também não é muito chegado. Então, você gosta de NBA e quer de repente conhecer um pouco mais da NFL,
a gente convida então a também ouvir o nosso podcast sobre a NFL, que a gente sempre tá acolhendo gente, a gente sempre tenta fazer esse serviço aí para o esporte americano. Bem lembrado, realmente. O Jonas não esteve presente, mas não de corpo, né? Mas a sua aura está presente nesse podcast. Então, um abraço para ele também, que vai ouvir esse podcast aqui, com certeza. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toque Tackle NBA. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.